Olá, amigos! Começamos mais um programa Destaque Social com Luciana Masson. E hoje temos a presença de Sérgio Frutuoso, que é secretário do Trabalho e Renda e vai explicar para a gente como anda esse setor em Piracicaba e no país. Olá, Sérgio, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Luciana? De poder estar com você, né? Tanto tempo já na comunicação de Piracicaba, eu estava com saudade de você aqui fazendo essas apresentações, esse trabalho de comunicação, né? E para a gente também poder estar falando com os telespectadores, né, da TV Opinião e também da NET, Canal 5, né, que tem uma grande audiência, a gente poder levar um pouquinho das ações aqui da Centre, entre outros assuntos que a gente pode sugerir como relevantes. Eu é que agradeço. Sérgio, vamos começar falando um pouquinho sobre o Brasil. A gente sabe que o Brasil ele teve uma classificação ruim, né, em termos de conhecimentos básicos na área educacional. Tem como isso está, de certa forma, diretamente ligado a trabalho, né? Tem como melhorar esse quadro no país? O investimento, né, Luciana, hoje se nós avaliarmos o conhecimento, ele é fundamental. Logo, as exigências tecnológicas implementadas em qualquer área da atividade econômica, quer seja no comércio, indústria ou serviços, é fundamental que a pessoa domine. Você vai na construção civil, tem recursos tecnológicos de aferição, de medidas e outras situações que o mestre de obras tem que saber. O pedreiro, apesar da sua habilidade em manusear ferramentas, mas dimensões, é super importante, até por conta dos projetos, dos equipamentos que são empregados na construção civil, como eu falei, e daí nós podemos ir para qualquer outro setor da economia. Logo, a necessidade de domínio na formação do conhecimento é fundamental para todos os profissionais. E, consequentemente, há uma exigência de conhecimento mínimo ou de uma formação escolar mínima para que ele possa galgar a sua formação profissional. Portanto, os trabalhadores têm, né, que ter acesso ao conhecimento. Então, obviamente que nível Brasil, você tem um país de dimensões continentais, consequentemente, a gente está falando nível Brasil. Trazendo para a nossa realidade, há um esforço, né? O prefeito Gabriel Ferrari tem sido uma pessoa muito pontual, ele é da área, né, da educação, ele é apaixonado por essas ferramentas, esses instrumentos. E nós, tão logo assim assumimos a secretaria em 2013, também passamos a nos aproximar ainda mais dessas questões. E felizmente nós tivemos a sorte de ter a aprovação do prefeito e a adesão significativa das universidades de Piracicaba, a Unimep, a Exalc USP e a Fundação Municipal de Ensino, que fizeram um diagnóstico, uma pesquisa que abordou a questão da renda e a questão do trabalho em Piracicaba. E isso foi um instrumento fundamental para direcionarmos nossas ações. E ali pontuou um assunto muito relevante, que as pessoas, por vezes, até têm aquela formação mínima exigida para poder ingressar num curso de qualificação profissional, mas por vezes não adquirir o conhecimento. Então, você só ter a formação não é mais sinônimo de você estar atendendo. Sim, que o aluno tenha aprendido, porque senão ele vai num curso de soldagem, e ali você tem que fazer o arco, a curva, de quanto você vai ter que dar de intensidade para poder fazer uma operação. E às vezes a pessoa não tem aquele conhecimento. Ele tem a formação, apresentou, eu concluí o ensino X, mas ele não consegue aplicar porque ele não aprofundou, ele não, vamos colocar aqui com as ressalvas, ele não aprendeu. Isso foi colocado pelas escolas técnicas, uma preocupação não só das escolas técnicas, quanto muitos dos formadores, né? O dirigente regional com a sua equipe, eles são pessoas dedicadas, muito preparadas. Então há uma preocupação não só mais com a escolaridade, com a formação, mas com formação de qualidade, em que o aluno efetivamente sai com o conhecimento, que ele possa aplicar esses conhecimentos básicos, fundamentais, que ele possa aplicar isso
no dia a dia, inclusive para acompanhar e bem um curso de qualificação profissional. Isso estende para a área de enfermagem, vai aplicar uma regra de 3 para fazer lá, misturar os medicamentos, diluir no soro, tudo, e aí? A pessoa tem que ter aquele conhecimento mínimo. Então, a formação profissional de qualidade, ela passa muito pelos conceitos e aprendizado. E uma outra coisa que a gente tem, e fica monitorando, além do diagnóstico da pesquisa, e diga-se de passagem, essas universidades que a gente falou, a faculdade, né, a Fundação Municipal de Ensino, a Exalc, a Unimep, fizeram gratuitamente, fizeram voluntariamente seus professores, sua diretoria, a reitoria, e deu um conteúdo, um embasamento muito significativo, aliado às informações que as nossas equipes da secretaria já tinham. Isso somou e deu parâmetro. Hoje nós temos toda uma atenção especial para quando o trabalhador vai em busca de uma vaga de trabalho, nós já diagnosticamos dentro de um item a sua formação, o seu conhecimento. E nós temos, sim, a necessidade de unir esforços à Secretaria Municipal de Educação, à Diretoria Regional de Ensino, que já tem um trabalho fantástico, que é o EJA e o CIEJA, que é a alfabetização para jovens e adultos, e a formação que dá ou conclui, a gente vai falar aqui, né, o ensino fundamental e o ensino médio, que é o antigo ginasial e o antigo colegial. Isso é fundamental, essas oportunidades que nós temos em várias unidades, não só numa localidade. Isso tudo são instrumentos que possibilitam o cidadão, né, a retomar os seus estudos. Ou se ele tiver, nós vamos fazer o diagnóstico. Dentro da entrevista que é feito o atendimento lá na secretaria, automaticamente apontou que aquela pessoa tem um comprometimento de escolaridade ou alfabetização, já procuramos um programa. Dá para direcionar, né? Já. Estamos em uma parceria muito importante aí com a Secretaria Municipal de Educação, com a própria Diretoria Regional de Ensino, por conta do Falcone, né, que tem essa finalidade, e a Secretaria Municipal, de estreitarmos ainda mais essas alianças para que a gente possa fazer a diferença. Piracicaba é uma cidade estruturada, é uma cidade que tem uma cobertura, eu não estou falando aqui partidariamente, estou falando do que é, né? Tecnicamente, nós temos sim uma cobertura diferenciada, felizmente, e que propicia. Vejam, nós recebemos pessoas de várias áreas do país, de vários estados do país, de várias cidades, e por vezes vêm em busca de uma oportunidade, vêm acompanhando um familiar, ou alguém vem para cá que a cidade está estruturada. Por vezes, essa pessoa, quando bate lá na busca de uma colocação profissional, você detecta. Então, ele não é uma pessoa que já residia aqui, ele veio, mas é um cidadão brasileiro. Sim. E terá que ser atendido como todos os outros são. Ou seja, o setor público e as instituições, de certa forma, eles estão colaborando aí para a formação, né, para o trabalho formal, né? Sim. Para a educação formal. Perfeitamente, também, perfeitamente, né? Luciana. E assim, o que a gente coloca é o seguinte: nós podemos ser proativos ou reativos. Esperar uma cobrança pública ou o fato acontecer para depois nós irmos buscar esses elementos, ou nós podemos trabalhar proativamente, já entendendo o que vai acontecer e avançando. Tanto que nós temos algumas ações já para 2015 que possibilitarão ações muito mais avançadas, muito mais localizadas para atender toda essa abrangência, inclusive com aula de centro de informática, que isso é fundamental. Não dá para nós termos, não, para determinadas atividades é fundamental. E nós temos, como você tem que ter a preocupação na alfabetização, a alfabetização digital, ela se faz necessária, porque na maioria das atividades, que a gente já falou, comércio, indústria e serviços, por mais simples que seja, a pessoa está lá trabalhando com equipamento, não é? Então você tem que ser um instrumento de transformação, disponibilizando para que o cidadão tenha acesso. Aí é com ele, ter a motivação, ter o empenho, a sua dedicação para também abraçar essas oportunidades que são oferecidas. O poder público está cumprindo sua obrigação. Então, aqui em Piracicaba, há investimento em formação técnica? Eu fico muito tranquilo em falar isso. Eu tenho, assim, em termos de, pegando esse gancho, e você muito bem abordou essa questão da educação, que é fundamental, e fazendo um parâmetro de país e cidade, as escolas, nós temos 2 ETECs, nós temos uma FATEC, um Instituto Federal de Formação.
Nós temos 2 unidades de escola Senai, nós temos Senac, SEST e Senat, entre outras tantas escolas de ensino profissionalizante, particulares, mas de boa qualidade. Então nós temos uma rede muito bem formatada, obviamente que ela atende Piracicaba e as cidades do entorno, mas nós temos opção. Felizmente nós temos muitas opções. E diga-se de passagem, além de outros cursos profissionalizantes, que não têm a classificação técnica, mas dão o reconhecimento de frequentador daquele curso e com o aprendizado para aplicação imediata. Cursos de 40 horas, 160 horas, cursos focados na formação daquela atribuição que a pessoa vai ter que desempenhar. Então, nós podemos garantir que, em termos de oferta, nós temos. Agora, é fazer com que nós motivemos o trabalhador. Nós temos mudanças. O jovem hoje ele busca novas oportunidades. Você não pode exigir que o jovem vá seguir aquele padrão que eu fiz na escola, ficava sentadinho. Eles querem novos desafios. A turma tem pressa, quer decolar rápido, quer chegar, viu? Quando eu assumo a presidência da empresa aqui. E nós aprendemos Então, nós temos que trabalhar com esse diferencial, com esse novo perfil. Aliado a isso, as mulheres estão vindo para o mercado. Então, nós temos mulheres que já querem iniciar trabalhando e nós temos mulheres, Luciana, que por vezes ficaram cuidando dos filhos, se afastaram um pouco do mercado de trabalho, casaram tal, mas o número de filhos por família reduziu, criou 1, 2 filhos, né? Já estão maiores, a mulher quer voltar, ela não quer depender do orçamento do marido, do salarinho do marido, para ela poder, da bondade dele. Posso comprar um vestidinho? Não, ela quer ter sua autonomia, sua independência. E reforçar o orçamento doméstico. E elas estão indo para o mercado e com diferencial. Eu não quero mais só ter o quê? Eu só posso trabalhar no comércio, só posso trabalhar em serviço. Estou indo para a indústria, fazendo curso de qualificação de soldador. E a danadinha é boa, é caprichosa, fazendo pintura automotiva, vai para o chão de fábrica, porque por vezes vê ali uma oportunidade de crescimento, de uma remuneração, de um benefício. Então, muda, está indo para a construção civil. Aquelas atribuições, operador de empilhadeira, nós lançamos um curso, 40% dos alunos eram mulheres. E isso até então era tido como atribuição masculina, era o homem que fazia esse curso. Hoje, felizmente, mudou. É desafio? É, a mulher às vezes passa, mas está mudando. E isso nós temos que estar preparados para atender essa mudança comportamental. Isso é natural. E felizmente nós temos a adesão do prefeito, ele é muito atento a isso, o Gabriel é uma pessoa fantástica nessa área, ele libera a gente para trabalhar, as secretarias, irmãs, todas trabalhando em conjunto para ser facilitadores, porque essa pessoa tem que chegar até o trabalho, tem que chegar até a escola. Nós temos organismos estaduais, né, que dão suporte, além das escolas técnicas, a Diretoria Regional de Ensino, são parceiros, e as federais, né, o Ministério do Trabalho por meio dos serviços aqui prestados, INSS, o Ministério do Trabalho com a sua gerência, enfim, nós temos uma relação muito próxima na formação. Temos a Comissão Municipal de Empregos, nós temos as entidades sindicais que representam os trabalhadores por meio do CONESP e que nós temos uma relação estreita. Eu falei em construção civil, o Milton está sempre com a gente, discutindo, cobrando, vamos lá, é motivado, como é o Fânio, como é o Chiquinho, como é o Zé Luiz. Quer dizer, nós temos uma relação estreita com o movimento sindical, nós discutimos sistematicamente e aliado a isso, também as entidades patronais, a CIP, CIMESP, CDL, Sindicato do Comércio Varejista. Pessoal, nós temos que dar as condições, nós temos que ter o diálogo para quê? O que vai acontecer? Que perfil de empresa está instalada na nossa cidade? O que vai acontecer? De repente uma empresa procura a Secretaria de Obras para aprovar um projeto. A Secretaria de Obras sabe então que vai ter uma nova empresa na cidade. Tem que nos avisar rapidamente para quê? Empresa, que perfil de trabalhador você quer? Para que a gente possa preparar esse trabalhador para conseguir uma colocação. Senão eles vão trazer de outra região, não encontra aqui. Então, esse diálogo entre as secretarias, com os organismos constituídos, com o movimento sindical, com as entidades patronais, é fundamental para você poder ser o quê? Proativo. Então, você prepara, verifica. Tem uma empresa em Piracicaba que vai ampliar a sua planta. Viu? Que perfil de trabalhador você vai querer? Para a gente poder oferecer oportunidades. Para poder preparar, né? Perfeito. Nós vamos a um minuto, né? Um intervalo, um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. Voltamos agora para o segundo bloco do programa Destaque Social e eu estou conversando hoje com o secretário do Trabalho e Renda, Sérgio Frutuoso. Sérgio, eu estava pensando, esses dias numa questão relacionada aos cursos universitários, porque a gente assiste hoje no Brasil que o curso universitário ele é priorizado, ele é valorizado até em detrimento de cursos técnicos, existe mesmo esse cenário, ao seu ver, no país? É possível mudar? Existe. Ainda nós temos aí um conceito por muito tempo. É legal, o ciclo histórico é assim, se você pegar a história recente, você vê que as coisas vão e voltam. A gente muda os hábitos e depois retorna a hábitos anteriores. Então, dentro do ciclo de evolução e de avanço, veja, a formação acadêmica, universitária, foi priorizado. E aí esqueceu-se daquela formação. Eu sou fruto de formação profissionalizante, eu sou ex-aluno do Senai. Não, quem passou não é mais ex, é aluno do Senai. Fiz torno mecânico, me ajudou e muito em toda a evolução profissional. Todos os fundamentos que ali eu aprendi me prepararam para entrar no mercado de trabalho, de comportamento, de aprofundamento e comportamento dentro da unidade de trabalho, a operação, os quesitos de segurança e saúde do trabalhador. Quando a gente discute com o Sereste hoje, o Ministério e o INSS, essa preocupação muito profunda que existe, não é novidade não, porque isso é fundamental, a gente pegou aquela transição, estou falando coisa de 14 anos de idade, aos 16, que foram, mas são sementes plantadas de conhecimento, de comprometimento que fizeram diferença na minha vida. Eu entendo que os cursos profissionalizantes e os cursos técnicos têm uma importância significativa. Para quê? Primeiro, se eventualmente a pessoa não tem as condições financeiras de poder se manter num curso, mesmo que de graduação público, fora de casa por vezes, tal, ou se ela não tem, a decisão, será que é isso que eu quero como profissão? O curso técnico é uma ferramenta, é um caminho. Tanto importante que é isso, que nós tivemos um workshop profissional, que aconteceu no final de setembro, começo de outubro. Qual a finalidade disso? Abrir no mesmo espaço que aconteceu no Engenho Central. E não fomos nós que desenvolvemos, não. Já é uma ação que a professora Ângela, que me antecedeu na secretaria, professor Barjas Negri, que criaram esse fomento e nós só demos continuidade e tentamos colocar alguns ingredientes, como esse ano, por exemplo. O workshop objetivo o quê? Alunos do ensino público e particular vão até o mesmo ambiente e lá eles podem conhecer as modalidades de curso técnico profissionalizantes disponíveis em Piracicaba, de escolas públicas e particulares. Foi um show. Um exemplo, o Senai trouxe a carreta de nanotecnologia. O aluno está na sala de aula, ouve, acompanha, tudo sobre nanotecnologia, mas na prática o que é? O Senai trouxe a carreta, foi fantástico. Então, o aluno pôde ter contato, ele pode ter uma oportunidade de conhecer todos os cursos oferecidos na nossa cidade, com os parceiros que eu já enumerei no bloco anterior. E isso abre uma possibilidade dele saber, eu posso ir para a graduação se for o meu desejo, mas eu tenho alguma coisa intermediária que me prepara profissionalmente, focadamente para aquela atribuição. E ele vai trabalhar, ele tem seu ganho, ele tem uma valorização, encontra com muito mais facilidade numa disputa, uma oportunidade de trabalho, ele consegue estar à frente na condição de poder abraçar uma oportunidade de trabalho ou um crescimento. E ali ele fala, realmente, a minha vocação é por aqui. E aí ele fazia uma opção por um curso de graduação. É extremamente importante, não estamos aqui tirando, o curso de graduação é fundamental, mas que existe a oportunidade, e eu sou um dos que apoiam muito o desenvolvimento da qualificação profissional, ou seja, dos cursos de profissionalização
e técnicos, eu acho fantástico. Falando então, né, em oportunidade de trabalho, como que funciona aqui em Piracicaba a lei de cotas para deficientes, né? Perfeito. A lei de cotas é uma lei federal tanto no aprendizado quanto da pessoa com deficiência para ingresso no mercado de trabalho. Nós temos um trabalho aqui fantástico com várias entidades de classe, tanto dos trabalhadores quanto patronal, as unidades, o poder público municipal com a sua estrutura, o estadual e o federal. Nós sentamos em conjunto, debatemos e achamos políticas para o aproveitamento e a oportunidade dessa pessoa, porque são pessoas com deficiência, mas têm uma eficiência profissional e um comprometimento fora de série, não é? Em qualquer das deficiências. Tudo que eles precisam é de uma oportunidade. Isso. Né? Esse é o empenho nosso de ser o fio condutor, o agente facilitador entre as escolas que preparam essas pessoas, ou nós também darmos o ingrediente, e a empresa. Que a empresa não contrate pela obrigatoriedade da lei, mas pela eficiência dessas pessoas. E esse é o nosso papel, preparar a pessoa para ela chegar qualificada no mercado. E preparar a empresa para saber, e respeitando a empresa. Por vezes a empresa não sabe como eu lido com essa pessoa. Se for um cadeirante, eu empurro, deixo ela se ajeitar. Se for uma pessoa com deficiência visual cego, o que eu faço? Então, nós temos também que ter um esforço, uma vez que tem uma lei, tem que ser cumprida. Então, nós também temos que dar os instrumentos adequados para as empresas poderem receber. O nosso papel é o diálogo, e o diálogo é a exaustão. E isso, a aprendizagem. Como eu falei, eu fiz Senai e fui aprendiz, trabalhei no Dedini como aprendiz. Concluído o curso, continuei como profissional. Foi muito importante. A vivência profissional, você tem a teoria, né, a parte acadêmica, que em qualquer esfera você tem, mas você vai na prática, na prática a teoria tem os seus detalhes, então você tem que passar pela experiência, essa experimentação profissional que forja, que prepara, que lhe dá musculatura para enfrentar o mercado. Então, a aprendizagem é um grande instrumento de inserção das pessoas no mercado e, diga-se, há uma confusão por vezes que é o menor aprendiz. Não, o aprendiz vai até 24 anos, ele pode estar na condição de aprendiz. E o estágio não tem limite. Então, também tem muitas pessoas que estão hoje, depois de uma certa idade, fazendo o curso de graduação, ou técnico, ou tecnólogo, e acabam conseguindo uma colocação por meio de estágio. Vai lá, a pessoa mostra o seu talento, a sua competência, e consegue permanecer naquele local de trabalho. São portas de entrada, e assim, o grande e principal trabalho é que, apesar de ser lei, as empresas entendam como um facilitador para que possam pegar os talentos, quer seja na aprendizagem, quer seja no estágio, que o estágio não tenha força de cota, mas quer seja na pessoa com deficiência e o reabilitado, aquele que desempenhou uma atribuição, adquiriu uma patologia e tem limitações para determinadas ações. Esse também é um grande desafio nosso e temos um projeto extremamente consolidado com todos esses parceiros, não é a Centre, são um conjunto de parceiros extremamente importantes que teremos boas notícias já para o começo do ano. Sérgio, como que Piracicaba está hoje no ranking econômico do país? Piracicaba é muito bem conceituada. Piracicaba ela consegue se manter ao longo da história. Hoje ela é polo regional, ela é líder, ela de fato agora é de direito até como criou-se, né, o aglomerado urbano, líder de 22 cidades, aceitas pelas cidades. Então hoje ela é referência na área de atendimento médico hospitalar. As cidades do entorno tem pessoas que vêm de longe fazer tratamentos aqui, vêm em busca de cirurgias de alta complexidade. Então, tem gente que tem pessoas que nem imagina isso, tem pessoas que vêm de outra região. Antes você precisava de uma cirurgia mais delicada, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Piracicaba hoje não fica devendo a nenhum dos grandes centros. Isso também na linha de pesquisa, na área de ciência. E nós temos na área do comércio, nós somos uma referência regional do comércio. Não podemos querer que todo mundo venha comprar aqui. Você tem que fortalecer cada cidade, cada consumidor tem que... Mas às vezes ele não encontra determinados produtos porque não justifica ter um empreendimento daquela envergadura para atender um número mínimo. Aí, ao invés de ele ter que buscar em Campinas, como era antes, São Paulo, ele vem em Piracicaba e ele encontra tudo o que ele procura.
Nós temos essa formatação na área da educação, como a gente falou, né, no bloco anterior, todos os cursos de qualificação profissionalizante, nas universidades top. Então nós temos também na área de serviço, não só na área de saúde e educação, como uma rede estabelecida que consegue absorver. A indústria, nós temos uma vocação sucroenergética. Esse investimento, e não é aqui partidarizar ou atribuir a esse ou aquele, mas efetivamente nós estamos torcendo e muito para que o governo federal adote medidas de resgate e valorização desse módulo, ou melhor, dessa matriz energética alternativa, não poluente e renovável, para que possa valorizar e deixar, né, o setor sucroenergético decolar. Nós temos aqui fábrica de fazer fábrica, como o ex-presidente citou uma vez, né, a própria Dedini, que fabrica usinas e tal. Nós temos toda uma tecnologia, investimentos de empresas renomadas internacionalmente com pesquisa de aproveitamento. Nós temos toda uma vocação, nós temos toda uma tecnologia, CTC, nós temos a Cosan, hoje Raizen, são empresas que têm um investimento muito grande. A própria Coplacana tem uma liderança nacional. E hoje não é mais só falar Piracicaba e Estado de São Paulo. Nós temos essa planta energética, essa matriz, em vários lugares do país. Então, o governo federal tem que adotar medidas e políticas públicas que estimulem não é subsídio não, é fazer o valor adequado. Hoje é subsidiada a gasolina, com isso acaba com o modelo do álcool. E é uma energia necessária para todos nós. E se esse investimento acontece, nós voltamos a decolar, nós voltamos a ter o crescimento, porque tudo isso invoca exportação. Principalmente aqui na nossa região, né? Perfeitamente. Nós temos indústrias de ponta, nós temos aqui, eu estou evitando o estado, mas nós temos tudo. Nós temos uma planta, nós temos uma Caterpillar, uma grande geradora de emprego. E se não tem uma política econômica bem definida, que você tenha competitividade para exportar material, produzir localmente e competir com aquele importado, as pessoas optam em importar. Isso prejudica a geração de emprego, acaba com a geração de renda. Então tem que ser políticas bem adotadas, arrojadas e de coragem, para que o país tenha tudo. A nossa região está inserida, ela tem um ranqueamento fantástico. Piracicaba e o entorno. Precisamos desse investimento, precisamos da retomada das matrizes. Duas linhas, na minha opinião. Eu estou dando uma opinião pessoal. Uma, nessa questão sucroenergética, mas também não pode perder de foco as questões tributárias, que nos dão condições competitivas para poder fazer frente aos produtos que as também empresas, hoje ela vai comprar um equipamento, ela opta em importar. Está mais barato importar do que comprar aquele produzido no país. Lógico, gente, você não pode você tem que ter um equilíbrio, tem que importar, tem que exportar. Mas se você dá o desequilíbrio só na importação, onde nós vamos gerar emprego de produção se a nossa matriz tem esse perfil? Então, Piracicaba está bem, ela tem uma situação relativamente estável. Agora, se a indústria comece mal, o comércio também comece mal, o serviço vai mal, é uma corrente. Então, nós estamos apostando, né, suprapartidariamente, que o novo governo federal, né, ao dar continuidade, oxigene seus ministros, que venham com novas modalidades de entendimento, principalmente no que concerne as questões financeiras do país, o câmbio, tudo isso tem que ser muito bem milimetricamente pensado para a gente retomar o crescimento do país. E tem que fazer reformas. Tem que existir as reformas, elas são fundamentais para que dê sustentabilidade no desenvolvimento e crescimento. E com certeza Piracicaba e região vai junto. Com certeza. Nossa conversa está muito boa, mas infelizmente acabou o tempo. Muito obrigada pela sua participação. A entrevista foi maravilhosa. Obrigada mesmo. Eu agradeço muito essa grande oportunidade, viu, Luciana? Legal estar com você aqui. É muito agradável, né? Eu Vécio aí, que está sempre com a gente, né? Ele está de bastidor, ele não aparece à frente das câmeras, uma figura, mas ele está aí. Fantástica, um grande amigo, um grande irmão, a toda a equipe. Sou muito agradecido a essa oportunidade de poder conversar um pouco com os nossos telespectadores e assim, a gente sabe que a audiência é muito grande, tanto pela TV Opinião, como pela NET, né, no Canal 5, então é uma grande oportunidade. A nossa secretaria, a gente só pode fazer aquilo que é coletivo, então nós temos um trabalho
coletivo, são muitas pessoas envolvidas, muitos setores envolvidos, e também eu quero deixar aqui uma saudação à nossa equipe de profissionais que atuam na Centre, que dão suporte e sustentação para que a gente possa avançar. Ano que vem, se Deus quiser, nós estamos num novo espaço, no antigo prédio do Senac, totalmente adaptado para poder atender a pessoa com deficiência, oferecer cursos de qualificação lá dentro. Também a nossa Centre Imóvel, que é o ônibus que vai levar os cursos de qualificação e atendimento nas comunidades, levar dentro da unidade prisional. Enfim, nós teremos novidades muito atrativas para o ano que vem. Se Deus quiser, vai ser um ano próspero, um ano de investimento, mas de avançar bastante naquilo que foi preparado durante esse período. Uma experiência única. Deixar aqui um grande abraço a todos os nossos telespectadores, que tenham um Natal e um Ano Novo maravilhoso e abençoado. Obrigada. O programa Destaque Social com Luciana Masson fica aqui. A gente volta em breve.